Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz e esse é o canal do Jovem Investidor. Hoje eu venho trazer um vídeo para você que quer viver em alta performance, ou melhor dizendo, acima da média. Bom, se você quer viver acima da média, acima da maioria das pessoas em questão de qualidade de vida, você precisa conquistar alguns pontos e subir alguns degraus dessa nossa vida. Isso daí eu imagino que você já saiba, eu imagino que seja algo até simples para você, né, no seu entendimento. Acredito eu que na sua mente você já sabe que deve fazer algumas tarefas a mais, né, diferente das demais pessoas para ser acima da média. Bom, que é preciso fazer isso não é nenhum segredo, mas vamos lá. Estar acima da média, acredito eu que tem um peso maior e responsabilidades maiores também, diferente de uma pessoa comum que não quer nada com nada. E uma das coisas que eu considero muito alta performance, principalmente para um homem, tá? Mulher, a gente pode fazer um vídeo diferente, analisar alguns critérios específicos para as mulheres, mas para os homens, um ponto que diferencia e muito um homem do outro é a sua capacidade de proteção, seja proteção emocional, física, uma proteção financeira, qualquer tipo de proteção que um homem possa prover ao seu próximo, ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, às suas irmãs, né? E para sua família, namorada, noiva, esposa, filhos, enfim. A capacidade do homem de prover e proteger, ela vai muito, muito além de uma simples conversa, tá? Entenda que quando eu falo de super proteção, eu falo para vocês de um cuidado mais próximo, um cuidado constante. Se você tem uma super proteção à sua família, você provavelmente é o provedor dessa casa. Se não é o provedor, consegue de alguma forma suprir algumas necessidades que o provedor dessa casa talvez esteja faltando ou não esteja conseguindo suprir naquele momento, né? É um mosquitinho me atrapalhando meu vídeo, cara. Matei ele. E entenda que você sendo um provedor e protetor de uma casa, principalmente aí falando para quem é casado, sendo bem sincero, viu gente? Eu falo casado por já ser casado, ter os meus filhos, mas eu já vi isso pessoalmente na minha família, bem próximo, com tios e amigos também já vi, e vejo muito isso principalmente na igreja. É uma igreja que eu frequento, tem muitos membros por lá, e a gente acaba vendo algumas histórias que o provedor e protetor da casa não é o pai, tá certo? Então é interessante você entender que ser provedor e protetor não significa que você precisa ser pai nem casado, tá? Já vamos começar a história aí. E alguns pontos que fazem total diferença na hora de você proteger a sua família é a sua capacidade de carregar pesos, aguentar peso, carregar uma pessoa, para ser mais direto. Imagina só que eu não consiga carregar os meus dois filhos, né? Um de 3 e um de 2 anos. Praticamente o mais novinho vai fazer 2 anos aí, né? Então, imagina que eu não consigo carregar os dois no braço, que eu não consiga correr com eles daqui um quarteirão à frente, na próxima esquina. Já imaginou eu ter que, por uma necessidade, carregar esses meninos? Como é que faz? Um homem não aguentar carregar 2 crianças? E olha, por incrível que pareça, isso não é tão incomum não, viu? Isso não é tão difícil de acontecer. Entenda que alguns jovens sequer conseguem carregar, pegar no colo e ficar por muito tempo. Claro que eu me lembro quando meu filho nasceu, eu ficava com ele no colo há algum tempo e o braço já doía. No outro dia você estava mexendo, estava doendo aqui assim no braço, mas fazia parte, era uma questão de costume. Agora sim, eu passo 5 horas tranquilamente com ele no colo. E não foi só porque eu fiquei com ele no colo várias vezes. Porque a questão de dor é uma coisa.
Eu sei que eu vou ficar com ele 5 horas e provavelmente eu terei dores, mas eu aguento fazer isso. E mais importante do que aguentar carregar os seus filhos é você ter a capacidade de carregar ao menos a sua esposa. Sim, isso acontece muito. Tem até um relato que eu vou trazer para vocês de alguém próximo a gente aqui que... Não, tem vários, viu? Pensando agora aqui, não é só um, não. Mas essa história que eu vou trazer, o pai protetor e provedor de uma casa com um filho pequeno, assim, um pré-adolescente ou um adolescente, novo menino, passou mal, desmaiou dentro do banheiro e não tinha quem levava para fora para receber uma ajuda, uma carona, tá entendendo? Então, um jovem, um adolescente, dificilmente carregaria um adulto de 80 quilos ou mais. Isso é um fato, né, gente? Eu até entendo. Agora, não consegue arrastar. Tá entendendo? Não entende que ele tem aquela força, não entende que ele tem aquela capacidade por viver um ambiente mais confortável. Bom, que maravilha que o seu ambiente é mais confortável. Mas você não ter aquele contato com a realidade ou nunca ter feito uma força, carregado algum peso, praticado algum esporte, alguma luta, te mostra, traz grandes limitações ao seu físico. Veja só, o homem consegue correr ali numa situação 2, 3 quilômetros com facilidade. Deveria, né? Deveria. Ah, mas eu vou sentir uma dor aqui, eu não corro, eu não tenho corrido. Deveria estar correndo. E ainda não comecei a correr, não consegui encaixar isso na minha rotina. Eu vou correr com dor. Vai dar dor na canela, vai dar dor aqui, mas eu vou correr. Agora, tem pessoas que não aguentam fazer isso andando. Ainda mais hoje em dia, com o carro daqui para lá é bem rápido, tudo é mais próximo, o movimento todo é com carro e moto. Então, vocês veem a diferença? É uma diferença grande. É uma diferença grande. E pode parecer pouco. Ah, Luiz, não tem... Pode parecer insignificante. Eu não vou precisar carregar ninguém. Graças a Deus a gente é saudável. A gente está com saúde. Eu não vou precisar correr daqui a ali. Olha, eu sou novo, eu consigo. Eu tenho 25, eu tenho 30 anos. A gente treinando na academia, o que mais vê é uma pessoa... E não é só nos iniciantes não, né? Eu sou um grau ali abaixo de todos, praticamente. Sou iniciante. Não tenho um ano ainda praticando na academia, os treinos na academia. E eu vejo que algumas pessoas já com mais tempo de frequência, né? Frequenta mais tempo que eu, porque não tá um nível acima de mim. Sabe bater mais forte ali na hora de fazer um sparringzinho, bater uma manopla, alguma coisa. Só que a pessoa em 3 rounds de 5 minutos, de 3 minutos, não aguenta mais erguer os braços, manter o braço erguido assim. E é cansativo, realmente é cansativo. Mas você não consegue manter o braço erguido por 5 minutos, numa situação de necessidade. Agora imagina se você tiver que fazer alguma coisa para defender sua esposa no meio da rua, a sua mãe no meio da rua, e você não conseguir segurar seu braço erguido. Claro, você não vai estar na rua assim o tempo todo numa defesa, numa briga. Só que ter esse preparo, eu tenho certeza que vai trazer a você facilidades em uma eventual necessidade. Ah, Luiz, então você está agora falando que nós vamos precisar. Então é obrigatório fazer? Não, nada disso. Eu considero obrigatório você ser capaz, estar preparado. É como um pensamento que eu tenho sobre todo tipo de defesa. É melhor você saber, estar preparado e nunca usar, do que você um dia precisar usar e não ser nem preparado e nem capacitado para isso. Tá entendendo? Você deve começar a treinar exercícios que te tragam mobilidade, que aumentem a sua força. Comece a comer alimentos que te ajudem a treinar, a emagrecer caso seja necessário, ou a ganhar massa muscular caso você precise. É interessante você aguentar pelo menos ali 80 quilos no ombro. No ombro. Eu não costumo pegar 80 quilos assim do chão. Tá me entendendo? Eu não pego 80 quilos assim do chão com extrema facilidade. Mas
Se tiver um apoio, uma pessoa de 80 quilos, com muita facilidade eu consigo pegar ela e colocar aqui e carregar. Ainda carrego meus 2 filhos no outro braço. Por costume. Por costume de... Seja em brincadeiras que eu faço às vezes aqui na minha casa, eu faço isso com os meus filhos, com a minha esposa, para eu ter a noção do que eu tenho de capacidade de carga e, claro, por noção de trabalhos, alguns trabalhos pesados que eu fiz quando era mais novo, me trouxe essa noção. Quando eu tinha um cavalo, tive um cavalo há um tempo atrás, quem não sabe, é uma longa história. Você pega lá uma ração de cavalo, é 25, 30 quilos, um saco maior. Tem saco de ração que é menor. Mas você tá carregando ali, às vezes você põe aqui, é 25 quilos só. Só que você sai andando, fazendo uma caminhada com esse saco de ração no ombro. Às vezes com saco de ração aqui, 25 quilos, é pouco. É um exemplo bem simples, tá, gente? Só que você vai descendo escada, você às vezes tem que subir uma escada. O lugar que a gente tinha o cavalo era um terreno e o cavalo ficava lá embaixo do terreno. A gente entrava no portão, descarregava, descia a escada, descia uma rampinha e aí passa o obstáculo aqui para não sair uma galinha, um pato, que põe uma proteção aqui e ali. O último que a gente chegava era o cavalo. Então você tinha que estar com esse peso aqui, com essa capacidade de se mover, né? Essa mobilidade em dia. É uma capacidade de carregar peso e de se mover ao mesmo tempo, com peso. Isso daí sempre teve comigo, essa noção do peso que eu consigo carregar ou não consigo. Mas eu tenho certeza que uma necessidade, ela desperta em mim mais força. Eu acredito que eu fico mais forte, não que eu fico mais fraco. Que é a maioria das pessoas acreditam ao contrário, né? Eu não vou conseguir, meu Deus do céu, ficou difícil. Não, e geralmente você tem mais força, né? Você não tem noção da força que você tem, essa é a verdade. Então comece a praticar exercícios de mobilidade, de força. Exercícios como levantamento terra, agachamento, flexão abdominal. São exercícios que você talvez consiga fazer na sua casa. Não tem como ir na academia agora. O que eu vou fazer? Você consegue fazer isso em casa. Você consegue praticar isso na sua casa. Com pouco peso no início? Provavelmente. Não é com peso específico lá da academia? Provavelmente não vai ser assim. É uma minoria que tem essa capacidade dentro de casa. Mas eu te garanto que você vai conseguir fazer isso. Olha, tem uns meninos aqui que eu sempre brinco com eles. E eu tenho certeza absoluta que eles não conseguem carregar um botijão de gás. Não carrega. E quando era mais novo, eu lembro do meu pai falando, né? Meu pai sempre pegava no pé dessas coisas de força. Ele falando, levanta o botijão com a mão. Leva até lá fora com uma mão. Levanta ele do chão, não leva assim, caindo pros lados, né? Então você pegava e levantava. Eu pego hoje assim, se for preciso pegar com as duas mãos, você põe aqui. E tem gente que não consegue, não. Se for subir um lance de escada, então, carregando isso daí, bota um palmo de língua pra fora e parece que vai morrer. Imagina esse cara tendo que socorrer a mulher. A mulher passou mal, caiu no banheiro, tá grávida, precisa correr pro médico, não tá conseguindo andar, o cara tem que pegar a mulher ali e subir um lance de escada. Não tem como. Imagina esse cara ter que fazer uma urgência com o filho, sair correndo, quebrar uma barreira no meio do caminho aí. Hoje eu vi um vídeo, trouxe até uma reflexão, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Uma família morando numa casinha, não sei onde foi gravado esse vídeo, mas é no Brasil, e veio uma inundação, a água veio inundando tudo que tava ali. Começou a subir muito rápido. Em questão de segundos a água já tava ali na canela, no joelho, e foi subindo para a cintura, muito rápido. E um pai ele conhecia a sua casa, outra coisa, né? Conhece o ambiente que tá, conhece o seu espaço. Ele chegou aqui rapidinho, colocou, acho que era um botijão, alguma coisa, subiu em cima, estourou um forro de gesso, e estourou com a mão, bateu, é gesso, você estoura ali dando um soco. Mas eu falo assim porque tem gente que não tem essa noção de que pode fazer isso, tem medo de se machucar, é capaz de dar um soco ali e se machucar, ou não tem força para tanto, e já estourou rapidinho, colocou
uma criancinha, colocou na verdade um bebezinho, uma criança e a esposa em cima do forro. Acho que tinha uma criança de uns 5 anos, uma de, sei lá, 2 anos, talvez. E a esposa. O cara catou a esposa, ele tava suspenso, ele não tava no chão. Ele tava suspenso. Ele pegou a esposa do chão, já levantou ela aqui e jogou em cima, pendurou ela no forro. A hora que ela segurou lá, ele ainda jogou ela pra cima. Jogou pra cima do forro. E depois o cara se pendurou lá na madeira, né, na armação, aqui minha mão no vídeo, se pendurou lá em cima, ergueu o corpo e subiu. Agora, se o cara não tem o mínimo, esse homem não tem o mínimo de preparo físico. Se ele fosse um cara com 15, 20 quilos acima do peso ideal dele ali, ele ia conseguir salvar alguém? Talvez sim. Ele ia conseguir se salvar? Talvez não. Tá entendendo? E quando ele sobe, ele começa a gravar, a água já tá coisa da altura da cintura. Enquanto ele pegava essas pessoas. Não deu um minuto de vídeo. Não deu um minuto de vídeo. A água tá invadindo e já chega perto da cintura assim. Deve ter sido algo muito forte. Não sei se é um vídeo novo ou não, mas enfim. É no Brasil e eu vi esse vídeo hoje. Por isso eu tô trazendo esse vídeo para vocês, para ter essa consciência. Trabalhe e desenvolva força, capacidade de carregar, de defender e prover algo para um próximo vídeo. Mas a princípio, tenha força, seja forte, seja funcional. Eu não sou tão pesado, embora eu seja um pouco mais alto do que as outras pessoas. Mas eu tento trabalhar a minha força para eu levantar pelo menos o meu corpo, o meu peso. É obrigatório você levantar pelo menos o seu peso, ter a capacidade de carregar o seu peso nas costas aqui, no ombro. Tá entendendo? Isso é importante, é interessante, principalmente você que quer ser o homem da sua casa. Se você não tem essa capacidade, você ainda não é o homem da sua casa. O homem da sua casa vai ser quem é a pessoa que você vai ligar para pedir ajuda caso alguém passe mal ou aconteça alguma coisa. Tá certo? Bom, esse vídeo chega por aqui. Meus filhos chegou, daqui a pouco começa uma barulheira aqui, eu vou ter que acabar o vídeo. Eu te vejo no meu próximo vídeo. Até breve. Ó, like, tá? Tchau, tchau.